bem-vindos a mais uma edição especial do Falando de Mercado. O meu nome é Gabriele Moreira, eu sou editora do relatório Argos Brasil Combustíveis e hoje nós vamos falar sobre os impactos do B15 no mercado de diesel e sobre a reorganização do fluxo de importação para o Brasil. E para isso eu quero convidar os meus colegas Amâncio Butan, gerente de desenvolvimento de negócios da Argos Brasil, e Marcos Mortari, editor associado do relatório Argos Brasil Combustíveis. Amâncio, queria começar contigo. Como que você avalia o cenário de demanda para o diesel nesse momento, principalmente no segundo semestre? Oi, Gabi, obrigado. Então, a gente está olhando para esse cenário, né, no crivo, principalmente no primeiro momento, da questão do aumento da mescla de biodiesel no diesel. O diesel B, que é o diesel vendido para o consumidor final e que a partir desse ano contém 15% de mistura de biodiesel, da parcela renovável, né? Então, e isso muda um pouco, né? Já que hoje o nosso foco, o nosso assunto principal é o diesel A, o diesel fóssil. Isso muda um pouco, né, o cenário de demanda para o diesel fóssil. Porque se você olhar o consumo do diesel diretamente para o consumidor final, a gente está com um crescimento bastante bom, de em torno de 2,3% ali, um pouquinho mais para o primeiro semestre do ano, até julho, na verdade. Mas como a gente tem uma parcela maior, o biodiesel, a parcela renovável, ocupando mais espaço com esse crescimento de mescla, sendo que agora em março a gente teve um aumento para o B14 e agora está para o B15. Então, essa parcela de biodiesel maior vai abocanhar um pouco o peso do diesel fóssil para no conjunto, né? Então, se você tem um crescimento de 2,3% do diesel B com a mistura, né, o diesel para o consumidor final, na verdade, quando você olha para a mistura fóssil, nesse primeiro semestre, com essa menor parcela do diesel fóssil, né, que passou de 87% para 86%, você tem um crescimento que é menor, que era mais ou menos de 1,6%. Para o segundo semestre, né, vai continuar essa redução do crescimento de diesel. A gente estava vendo 0,6%, e o último boletim da agência EPE, né, a empresa de pesquisa energética, uma agência do governo, estava olhando alguma coisa em torno de 0,9%. Então, isso reduz, né, a capacidade de expansão do diesel. Estava falando com o Marcos, a gente está vendo para o curtíssimo prazo assim, um crescimento quase nulo. Agora, para a questão da oferta, do cenário de oferta, acho que vou deixar o Marcos comentar um pouquinho. Pois é, Marcos, você conversa com uma série de players todos os dias, com importadores, com distribuidores, com todos os elos da cadeia. Conta um pouquinho pra gente como que você está vendo esse cenário de importação para o Brasil. Obrigado pela oportunidade de falar aqui, tá com a Amâncio aqui, é sempre um prazer. Eu tenho visto um momento de arbitragem fechada para importações, então essa pressão sobre a demanda, né, uma demanda que seria maior pelo diesel como um todo, a gente percebe que ela é menor porque tem esse aumento da mescla, então vai haver menor necessidade de diesel A em comparação aí com o tamanho do crescimento do consumo do diesel no segundo semestre. Então, pelo menos gera algum alívio em termos de volume que a gente vai ter que importar. Mas, obviamente, esse cenário de arbitragem fechada por um período mais longo que a gente viu, né, uns 2, 3 meses, cria já um olhar de alguns importadores sobre como que essa conta vai fechar, se vale a pena trazer. Isso gerou no final, na virada de um semestre para o outro, uma preocupação sobre níveis de estoque, como que o mercado ia reagir em relação a isso. Mas já também observamos algum espaço para um soluço, para um respiro nessa arbitragem logo nesse começo nessa virada de julho, de agosto para setembro, né? A gente começou a perceber já preços mais favoráveis lá fora, né, com uma queda recente do petróleo e principalmente dos derivados, né, que fez com que o diesel ganhasse um pouco de atratividade nessa reta final. Então, você tem uma combinação de dois fatores. Uma demanda que pode ser não tão forte por conta do aumento da mistura, que foi o que o Amâncio pontuou mais cedo, com também essa questão de uma arbitragem que começa a melhorar, mas ainda o ambiente de arbitragem um pouco mais restrito do que a gente observou naquele segundo trimestre do ano, né? Eu tenho duas perguntas para você, Marcos. A primeira é em relação aos estoques. Assim, essa preocupação com o estoque, ela
condizia com a realidade? E a segunda em relação aos preços. O preço do produto hoje a gente tem dois nichos, né, de fluxo de importação. A primeira, né, que é o fluxo vindo da Rússia e depois o fluxo vindo do Golfo. Hoje, o que você vê em termos de preço? Tem muita diferença do produto vindo da Rússia com o produto vindo do Golfo? Eu vou começar pela segunda. A gente tem visto, nesse momento, uma oferta mais restrita do produto russo em razão de manutenções que estão tendo em refinarias russas e uma demanda que é sazonal, mas ela está muito forte, da Turquia, que é o principal mercado consumidor do diesel russo. Então, o que sobra para o Brasil é um volume muito menor. Então, os refinadores se veem na necessidade menor de apresentar ofertas mais atrativas. Então, eles precisam baixar menos o preço porque eles têm menos produto para escoar. Então, esse produto russo para o Brasil, ele além de estar mais escasso, ele não está tão atrativo. Ele está com uma diferença, chegou a ser de 1 centavo de dólar por galão, e muitos players no mercado com quem a gente conversa dizem que para fazer sentido uma operação da complexidade do produto russo, que envolve uma questão cambial mais complexa, que você precisa lidar com outras moedas que não são o dólar, né? que é muito mais fácil a operação, então você tem um spread maior, e mesmo a questão logística, que é muito complexa, demora muito mais tempo para o navio chegar, enfim, tem restrições de navios, de embarcações, enfim, com todas essas complexidades, para valer a pena o diesel russo, ele tem que estar entre 5 a 6 centavos de dólar por galão, mais barato do que o não russo, que normalmente é o do Golfo americano, né, que a gente observa. E essa diferença ficou em 1 centavo em uma dessas semanas mais recentes, a gente está falando do meio para o final de agosto, né? Agora está na casa de 2,5, quer dizer, melhorou um pouco, mas ainda estamos com uma restrição muito grande de produto russo, em razão de sanções secundárias, risco também, né, que o mercado começa a olhar com mais preocupação, então tira um pouco o pé de aquisição russa, a questão das manutenções, que ainda duram até o meados de setembro, aí o pessoal começa a enxergar uma normalização dessa oferta de produto, e aí provavelmente esse gap vai aumentar e o produto russo pode se tornar mais atrativo de novo. Enfim, são esses os pontos. Agora, sobre os estoques, o que a gente costuma observar é que em momentos de janela de arbitragem fechada por muito tempo, o mercado começa a olhar com mais atenção para a questão de supply, né? Porque o produto internacional, o produto estrangeiro, ele acaba sendo um pouco menos interessante quando você tem outros produtores vendendo produto aqui no Brasil a preços mais interessantes. Então, você tem uma dificuldade de repassar esses custos em patamares mais altos, né? Então, existe essa preocupação natural. E a gente viu isso acontecendo de junho, principalmente, que já era o primeiro mês aí de arbitragem fechada. Isso se arrastou por julho, um pedacinho de agosto, o mercado cada vez mais preocupado com isso, né? A gente observou isso antes, em janeiro também, que foi outro momento de janela de arbitragem fechada, né? E aí a gente aqui na Argos começou a vasculhar um pouco, fazer as contas, ver os dados que tinham disponíveis, o que a gente poderia tirar e inferir a partir das informações públicas que a gente tem à disposição. E a gente entendeu que existia, de fato, poderia haver algum espaço, algum lag, algum atraso, né, algum descompasso em relação à chegada de produto importado por conta desse fechamento de arbitragem, mas que não havia uma sinalização estrutural de que a gente estava enfrentando naquele momento um problema de supply. Era muito mais uma questão de preço, era muito mais uma questão de que o mercado ainda não tinha encontrado essa sintonia fina, essa acomodação. Depois a gente observou uma melhora relativa no cenário de arbitragem, os lineups aumentaram, né? Quer dizer, mais produto começou a ser contratado, já foi esperado para o mês, né? Naquela janela dos navios que estavam para chegar. Então, gerou uma situação um pouco mais de conforto no mercado e os importadores começaram a olhar produto para uma janela mais longa, né? Agosto ficou mais estável, mais confortável, aquele começo de setembro também. E o pessoal está olhando mais agora de setembro para frente, na segunda metade de setembro, principalmente na expectativa de ter mais produto russo à disposição, que pode gerar mais oportunidades no mercado. Sim. E só um parênteses, a Argos tem escritório em vários países diferentes, inclusive em Moscou. A gente tem uma forte conexão com os nossos colegas lá. Marcos é uma das pessoas que trabalha muito próximo dos analistas de Moscou, e isso facilita a equipe a ter um entendimento de oferta e demanda, de todas as nuances de mercado que acompanham o mercado de diesel de uma forma ou outra. E falando um pouco de janela de importação, de fornecedores, Amâncio, a gente já viu lá atrás, até a gente já está na Argos há algum tempo, né? Antes esse fluxo era muito concentrado no Golfo. Hoje a gente tem a Rússia, assim, com essa situação delicada hoje que a gente vê na Rússia, você acha que tem algum risco ou alguma...
não sei se risco é a melhor palavra, mas assim, alguma possibilidade da gente depender um pouco menos desse diesel da Rússia, se voltar mais para o Golfo de novo, para a Arábia Saudita? Como que você vê esse jogo de fornecedores? Então, como você falou, né, a gente está cobrindo esse mercado há bastante tempo, né, e eu acho que já teve no passado assim, umas situações, né, que se colocou a questão do abastecimento e eu acho que nunca faltou diesel no Brasil. Então, no fim das contas, né, são vasos comunicantes. Então, o mercado é muito dinâmico. Hoje, os laços, né, que foram criados ao longo dos últimos 10 anos que a gente está cobrindo no mercado, né, estão cada vez mais robustos, né, e mais variados. Quando a gente começou, os Estados Unidos eram realmente o principal fornecedor de diesel e de gasolina, porque eles faziam muitas cargas combinadas com os dois produtos. E depois foi se abrindo com os fornecedores do Golfo Pérsico, da Índia, e hoje, né, tem realmente um ecossistema ali mais centrado em Dubai, onde acontecem as negociações ali do diesel russo, mas tem esse conhecimento, esse know-how do trader brasileiro. Então eu acho que ele consegue agir de maneira muito mais ágil. Então a gente vê, desde que tenha essa possibilidade, essa estratégia de preço para ver até onde, né, pode ter uma carga vindo no Brasil um preço um pouco maior, né, descolado do produto doméstico, como o Marco falou, não falta produto. Pode ter ali um aperto de oferta em algum local ou outro, mas geralmente assim, ele é resolvido rapidamente, porque essa cadeia de suprimento ela é muito ágil. Eu acho que no momento a gente está vendo realmente isso acontecendo num horizonte de alguns dias ou algumas semanas, né? O Marcos está vendo isso assim realmente. Em alguns dias começa a apertar na Rússia e volta para o Golfo, né? Olha até para fornecedores mais longe, que muitas vezes são considerados, segundo as opções, como no Golfo Pérsico o da Índia, que eu acho que são opções que os traders estão voltando a considerar. Então, eu acho que isso acontece sim, a gente fazer esse acompanhamento e ele muito, muito rápido. Eu acho que, né, a gente estava vendo uma possibilidade de uma volta do Golfo Pérsico e da Índia ali nas próximas semanas. Acho que é isso, né, Marcos? Se vocês me permitirem o adendo, até a gente observou nesse começo aí de movimento russo e depois que a Rússia ganhou de fato esse espaço, ocupou um espaço que era praticamente quase todo do Golfo americano, a gente percebeu alguns players que não eram tradicionais do mercado de importação entrando nesse mercado, né? Distribuidoras regionais começaram a se organizar em pools e para trazer produto originalmente da Rússia, e agora a gente percebe que esses mesmos players, agora que eles montaram a estrutura, eles olham para outras origens também, né? Eles olham para produto do Golfo, que é algo que a gente não poderia imaginar coisa de alguns meses atrás. Então essa nova realidade acho que mostra o nível de sofisticação que o mercado brasileiro ganhou em um intervalo curto, né? De coisa de um ano para cá, né? Isso acho que é bem relevante para a gente entender essa dinâmica, né? Pode ter uma mudança de novo, com menor participação de produto russo? Pode, mas a gente percebe que os players do mercado acho que estão mais preparados para lidar com essas oportunidades, né? Seja do produto do Golfo, seja do produto da Índia, enfim, tem outros mercados que podem atender as demandas do Brasil, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a impressão que eu tenho é que mesmo com o Golfo não sendo hoje a primeira opção, ainda na cabeça dos importadores é visto como o fluxo mais natural de diesel para o Brasil. Ele é mais natural porque talvez seja o mais seguro, né? A gente está falando, né? A gente comentou um pouco sobre o cenário de oferta e demanda nacional, mas assim, quando você olha para fora, você realmente assim tem uma multitude de cenários e pouca certeza, né, do que pode acontecer. Então, no caso do Rússia específico, né, toda semana a gente tem novas listas, atualizações de sanções, e nessas empresas que importam, deve ter várias conversas, né, entre a mesa de trade, o jurídico e o compliance, para saber será que pode, será que não pode. Assim, é uma camada de dificuldades para trabalhar com um produto russo que realmente não existe, né, quando você fala de cargas do Golfo, né? Você fala de um fluxo que é mais fácil, que flui melhor e que tem um risco muito menor. Então esse prêmio de risco, esse desconto, né, do preço do russo, ele é compensado por um prêmio perceptível do risco
da operação e de fazer negócios. A referência normal, acho que para o mercado brasileiro, é o produto do Golfo, né? E aí, em relação ao produto do Golfo, ele vai olhar para as outras oportunidades em relação ao Golfo, né? Então, o russo tem que estar 5 centavos mais barato do que o do Golfo. Então, é essa conta que o trader faz no limite, acho que todo dia. E no caso russo, ele olha ainda, eu vou ter que fazer 2 operações de câmbio, né? Uma para o dirham e depois do dirham para o rublo, né? Porque os refinadores russos têm a exigência de receber em rublo. E aí você tem a questão das sanções, você tem uma complexidade que realmente faz com que o porto seguro do mercado brasileiro seja ainda o produto do Golfo, né? Chega mais rápido, você tem possibilidades de pagamento mais interessantes, você consegue fazer um combi cargo, né? Que é uma carga com uma parte de diesel, outra parte de gasolina. Então você tem algumas possibilidades que são mais interessantes, principalmente nesse momento que a gente não sabe ainda como que vai ficar a arbitragem, né? Ela está nesse limiar entre abrir, às vezes ela fica um pouco fechada, então isso atrapalha na previsibilidade do trader, né? Das empresas que trabalham com essa questão de importação, né? E falando um pouco de combi cargo, a gente sabe que o Golfo, né, tem muito mais facilidade em organizar esse tipo de negociação aqui para o Brasil, muito mais que na Rússia. Queria saber de vocês, como que vocês estão vendo esse fluxo? Porque com o avanço da mistura do etanol na gasolina para o E30, a tendência é que as importações de gasolina diminuam muito e, pelo que a gente apurou com as nossas fontes, para cerca de 2 mr por mês. Queria que vocês comentassem um pouco como que vocês têm visto isso, se ainda existe um interesse forte na gasolina lá fora. Conta pra gente o que vocês estão vendo. Sobre essa questão de gasolina, a gente tem que ter em mente que ainda estamos num ambiente de incertezas, né? A nova mescla, o E30, né? 30% de etanol anidro na mistura da gasolina final que é consumida, ela foi aprovada, está vigente, mas a gente ainda não sabe quais são as especificações da gasolina. No momento que a gente está gravando esse podcast, a gente não tem certeza sobre qual vai ser o nível de octanagem da gasolina e qual que é a massa específica. E essas 2 componentes, apesar de serem muito técnicas, elas podem definir o que o importador pode fazer na hora de trazer produto. Se você tiver uma manutenção de todo o quadro sob o E27, você tem a possibilidade de trazer uma gasolina de pior qualidade, digamos assim. Então pode ser mais interessante a importação. Mas se você tiver o ajuste que realmente está sendo discutido, levar a octanagem de 93 para 94 no produto final e fazer esse ajuste da massa específica para garantir de fato a qualidade da gasolina, aí eu acho que realmente você caminha para outra ponta, que é de fato restringir bastante o interesse nas importações para uma condição mais de mercado, né? Que aí eu acho que o preço que vai definir. E essa mudança, né, para o E30, ela tem uma motivação política muito forte, né? O governo já sinalizou que quer aumentar a parcela de renovável, né, em todos os combustíveis. Vide, né, o que aconteceu com o biodiesel agora, esses 3 pontos percentuais, que é muita coisa, né? Se parar para pensar em uma questão de meses, você aumentar essa oferta de etanol anidro. E a segunda questão é uma questão, né, mais de contas, né, de comércio exterior, porque a ideia é você reduzir a dependência energética do Brasil. E isso, no caso da gasolina, realmente você tirar um pouco essa parcela de combustível fóssil, você leva o Brasil mais próximo da autossuficiência em gasolina. Lembrando que, né, no caso da gasolina, a gente está com uma oferta nacional, uma capacidade instalada de refinarias públicas e privadas muito próximo a 95%. Então, você vai continuar capaz de atender 100% da demanda hoje. A questão também é que o Brasil exporta gasolina, ele exporta corrente de gasolina. Então você vai ter, talvez assim, também um aumento do fluxo de exportação, que é muito sazonal e depende muito da demanda lá da costa atlântica dos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, realmente, assim, você deixa a questão da importação da gasolina cada vez menos interessante. O Marcos já lembrou, é sempre uma questão de preços. No momento, até onde eu sei, eu acho que a arbitragem para a gasolina é favorável para a importação, mas o balanço de oferta e demanda, assim, ele aponta para prudência, né, nas operações. Então, realmente, eu acho que a gente vai sentir uma demanda muito menor dos principais polos compradores, que principalmente no Nordeste, né, onde que você tem um déficit estrutural de produção, tanto de diesel como de gasolina. E, Marcos, além desses pontos que a gente já debateu aqui, queria ouvir de você o que você acha importante a gente prestar atenção daqui para frente no mercado de diesel. Bom, com certeza. A gente
tem que observar os níveis de produção nacional, né? Como que as refinarias nacionais estão produzindo, manutenções à vista, tudo isso é importante do ponto de vista doméstico, né? O andamento dos mandatos de mistura, né? De biocombustíveis, a capacidade de fiscalização da ANP também. A gente sabe que existe uma questão de descumprimento das regras dos mandatos aí, de mistura, né? No caso do biodiesel ao diesel, né? Que, enfim, o biodiesel é muito mais caro, então, às vezes, alguns participantes fazem uma mistura mais reduzida para ganhar competitividade, enfim, e a ANP vem passando por momentos de dificuldade orçamentária, então a fiscalização é uma questão, né? Do ponto de vista internacional, continuar observando essa geopolítica, que foi o que abriu a janela russa, do produto russo para o Brasil, né? Foi por conta do conflito com a Ucrânia. Agora a gente está no momento de discussões aí do andamento desse conflito, né? Como que ele vai desencadear, se as negociações de paz vão avançar ou não, ou a questão das sanções secundárias, que já foram ameaçadas algumas vezes pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, esse é um ponto relevante aí nessa discussão. A questão do tarifaço, né, das tarifas mundo afora, que devem mexer com o nível de crescimento internacional e, portanto, o consumo geral de combustível, de petróleo, de diesel. Enfim, isso é relevante também para a gente entender os níveis de preço lá fora, a disponibilidade de produto. Isso tudo vai ser bastante relevante para nós como mercado, e acho que todo mundo que está mais exposto ao diesel, né? O Brasil é um país muito dependente do diesel, né? Como fonte de energia, é super importante da gente acompanhar. Amanci, conta pra gente, para quem quiser ter o dedo no pulso do mercado, saber de todos os desdobramentos, todos os detalhes de mercado, o que você recomenda? Então, eu acho que o mais importante é tentar acompanhar, né, esse mercado de diesel, não só com uma parcela, né, separado de um todo, mas tentar ver a complementaridade de todos os mercados. Se a gente olhar para os fluxos logísticos, que é uma das coberturas que a gente faz aqui na Argos, a gente vê que espelha muito, né, do que vai acontecendo no mercado Marcos aí, dos portos, e vai acabando se repercutindo também no mercado de biodiesel, né? Então, o grande desafio hoje, principalmente das distribuidores, que hoje são as empresas que estão no centro da coleta e distribuição, né, e transporte de combustíveis, tem essa tentativa de casar fluxos, né? Então, por exemplo, quando a arbitragem abre muito, a gente vê os fluxos vindo do porto, né? Para o Centro-Oeste, por exemplo, alguma coisa que a gente acompanhou entre fevereiro e março, pulou, né, de 21% do modal rodoviário que abastece o Centro-Oeste, passou, né, a receber 28% dos portos brasileiros. Então, é muito importante, né, acompanhar esses fluxos casados, né? E alguma coisa que a gente vê muito na cobertura no dia a dia, né? Quando você tem um leilão de diesel de um participante de mercado, né, acaba impactando, né, a demanda do biodiesel. Eu acho que isso é super bacana, né? Então, eu diria que bom, primeiro ficar antenados, né, nos videocasts e nos podcasts, porque sempre trazem isso. E eu acho que sempre tentar manter essa visão de complementariedade, né, entre os principais produtos, os fluxos, além de, como o Marcos falou, de ficar antenado sobre os fundamentos do mercado lá fora, né? Eu acho que o mais importante é tentar, né, olhar para todos os elementos como um todo, né, e não tentar só sempre, né, segregar e separar cada aspecto do mercado. É isso, a gente faz muito bem no relatório Argos Brasil Combustíveis. Para quem não sabe, a gente cobre indicadores de diesel nacionalizado, diesel e gasolina em base DAP Brasil, que é o produto para importação direcionado aqui para o Brasil, indicadores de biodiesel, insumos para produção de biodiesel e etanol. Obrigada, Marcos, obrigada, Amanci, obrigada a você que nos acompanhou até agora. Esse e mais episódios do Falando de Mercado estão no canal da Argos no YouTube e no site da Argos Brasil. Até a próxima!